Olá, pessoal. Eu sou o Danilo e vou dar continuidade ao nosso mini curso. Agora que vocês já viram um pouco sobre como que funciona as principais estruturas de dados do Pandas, que são as séries e os data frames, agora nós vamos aprender como que a gente importa dados para essas estruturas. Porque embora a criação de estruturas de dados de forma manual seja útil até mesmo para validar pequenos testes, né? Na prática, a nossa fonte de dados, a maioria das vezes, vão ser através de arquivos externos, né? Fontes de dados externos. E quando a gente trabalha com ciência dos dados, a maioria dos cientistas precisam de reunir diversos formatos de dados externos para poder aplicar em seus projetos. Esses formatos podem ser CSV, TSV, XLS, JSON, dentre outros. Então, aqui a gente vai ver alguns dos principais formatos. Bora começar? Bom, primeira coisa, a gente precisa de importar a biblioteca do Pandas, porque sem ela a gente não consegue fazer a importação. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês são os arquivos de texto comum, né? O CSV, que são um dos formatos mais utilizados. O arquivo CSV nada mais é do que arquivos de texto separados por vírgula, né? Aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, a gente tem 6 colunas, que é Chart Week, Position, Track Name, Artist, String e Song ID. Tá. Então, aqui, ó, toda linha aqui, né, tem a coluna separada pela vírgula, né? Aqui está a data do chart, a semana do chart, a posição, o nome da música, aí aqui tem o nome do artista, a quantidade de streams e o identificador da música. E assim vai para todas as linhas, né? Tá, então como que a gente importa arquivo CSV utilizando o Pandas? É muito simples. Basta seguir esse comando aqui abaixo, gente, ó. A gente pega uma variável para atribuir esse data frame e vai receber a função aqui, read CSV. A gente passa o endereço do arquivo CSV e diz que o separador é a vírgula, porque aqui no nosso arquivo CSV nós estamos utilizando a vírgula. E basta executar. E deu um erro aqui, ó. Erro de parser, né? Parse error. Tá, então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre ele. Aí, ó, lá no final ele vai mostrar o seguinte, ó, que deu erro de tokenização. O Pandas estava esperando 6 campos, mas na linha 46 ele encontrou 7. Tá, o que será que aconteceu? Vamos lá ver a linha 46. Lembra que eu falei que no nosso arquivo de exemplo ali, a gente tinha 6 colunas, que era Chart Week, Position, Track Name, Artist, Stream e Song ID. Então, o Pandas ele precisa de ler exatamente essas 6 colunas separadas pela vírgula. Tá, mas como que o Pandas está enxergando essa linha 46? Tá vendo aqui, ó, aqui no nome da música, são 10.000 horas, né, o nome da música ali, With Justin Bieber. Ele pegou esse 10, vírgula do 10.000 horas e estava enxergando como um campo a mais. Então, na prática, o Pandas entende que aqui tem 7 colunas. E como que ele deveria enxergar? Ele deveria enxergar esse 10.000 horas with Justin Bieber aqui como uma coluna só. Então, assim, esse erro de tokenização é um problema muito comum quando a gente trata de arquivo CSV. Então, assim, como que a gente pode resolver esse problema? Nesse caso aqui, para evitar esse tipo de erro, a gente precisa de escapar todas as strings usando aspas. Porque assim, todas as vírgulas desses campos textuais, elas não vão ser consideradas como separador de campo. Ou seja, todas as linhas do arquivo deveriam se parecer com, ó, aqui a data está entre aspas, aí aqui é um campo numérico, não necessita de estar entre aspas. O nome da música, que é um campo de string, a gente precisa de colocar entre aspas. O nome do artista e aqui o identificador da música não precisa. Ou seja, todos os campos do arquivo que são textuais, necessariamente precisa de estar escapado com aspas para não ocorrer esse erro de tokenização. Assim, embora não seja necessário, quando a gente trabalha com arquivo CSV, é comum que todos os campos estejam
escapados com aspas, não se limitando apenas aos campos textuais. Então, agora vamos corrigir esse erro e efetuar a leitura correta. Então, basta executar o nosso comando. Aqui eu estou usando um outro exemplo, um outro arquivozinho aqui, só para poder diferenciar, né? Porque eu queria mostrar esse erro, porque esse erro realmente é muito comum. Então, feita a leitura, está aqui nosso data frame, mostrando as 5 primeiras linhas, né? Do nosso arquivo. Leitura efetuada com sucesso. Bom, o próximo tipo de arquivo, gente, que também é muito utilizado, são os arquivos TSV. Os arquivos TSV são valores separados por tabulação. Isso, assim, é uma alternativa aos arquivos CSV, porque nesse caso aqui, o delimitador do campo não vai ser mais a vírgula, agora é uma tabulação. Consequentemente, a gente não vai ter aquele erro de tokenização que a gente teve ali trabalhando com arquivo CSV. Então, gente, por exemplo, o que é um arquivo TSV? Peguei exatamente o mesmo fragmento anterior, só que agora, ó, em vez de ser uma vírgula, tem uma tabulação para cada campo. Basicamente, a diferença é essa. Então, assim, a leitura desse tipo de arquivo é feita utilizando a mesma função read_csv. Só que agora a gente vai especificar que o separador vai ser a tabulação e não mais a vírgula. Da mesma forma, gente, se a gente não informar esse separador aqui, o Python também vai retornar um erro de parser. Por quê? Ele vai estar tentando ler um arquivo separado por vírgula, por exemplo, mas na prática ele está separado por tabulação. Então, assim, ó, mesma função read_csv, separador, /t e bora executar. Executou aqui, fez a leitura bonitinho, funcionando. E a gente também tem uma alternativa a essa função read_csv, que é a readTable. Essa readTable, ela já está esperando um arquivo exatamente nesse formato aqui de cima que eu mostrei, separado por tabulação. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa especificar o parâmetro de separador. Basta colocar ali, ó, pandas.readTable e o endereço do arquivo. E bora executar, ele vai ler do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. O próximo tipo de arquivo que também é muito comum, muito utilizado, são arquivos de planilha. Arquivos XLS, por exemplo. São bastante populares, né? E, por exemplo de arquivos CLS, são arquivos do Excel, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, no exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente tem um arquivo de planilha com duas abas, né? Ou então duas tabelas internas. Nessa primeira aqui, eu vou ter os artistas, uma tabela só para os artistas, e aqui eu vou ter uma tabela para os charts, tá? Então, como que a gente faz a leitura desse tipo de arquivo? Bom, o Pandas tem a função read Excel, que você passa o endereço do arquivo. É muito simples. Então, se eu quero importar uma planilha específica, ou seja, se eu quero importar só o Spotify Artist ou só o Spotify Charts, eu preciso utilizar esse parâmetro aqui que se chama sheet name. Então, contextualizando. Nesse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele se chama dados.xlsx. E ele tem essas duas abas que eu falei com vocês, que é o Spotify Artist e Spotify Charts. Tá, então como que eu vou importar apenas o conteúdo da segunda aba, que é o Spotify Charts? Então, basta programar o seguinte. O Spotify Charts vai receber pandas.readExcel, o endereço da planilha, sheet name, Spotify Charts. Somente isso. Ele demora um pouquinho a mais, tá, gente, para fazer a leitura, mas nada demais também. E aqui tá, ele fez a leitura do meu arquivo XLS. Beleza. E, gente, vocês podem se perguntar, o que vai acontecer se eu não
se eu não passar esse parâmetro do sheet name para ali no momento da leitura, né? Então, o que que ele vai fazer? Automaticamente ele vai importar a primeira aba. Ó, vamos lá executar. Aí tá vendo aqui, ó, eu tenho as informações dos artistas. Coldplay, Ninho, aqui, ó, são os primeiros artistas aqui. Recapitulando, se eu quiser uma aba específica, eu informo o parâmetro sheet name. Se eu quiser a primeira aba ou a primeira planilha, eu não informo, eu não preciso de passar esse parâmetro, mas eu acho que é uma boa prática a gente sempre passar o nome da aba para você mesmo, enquanto programando, né, a sua entrada de dados ali, você ter certeza de qual dado que você está trabalhando naquele momento. Continuando, pessoal, a gente tem os arquivos JSON. Os arquivos JSON, que é uma notação de objeto JavaScript, armazenam estrutura de dados bem simples, são leves, textuais, legíveis por humanos e editáveis com o editor de texto. Então, se a gente abrir um arquivo JSON ali com o editor de texto, a gente vai conseguir compreender o que tem dentro e pode editar ali direto também. Esses arquivos, eles são representados com o conceito de chave e valor. Assim, cada valor vai ter uma chave que descreve seu significado. Por exemplo, o par de chave-valor, nome, Michael Jackson, representa o artista Michael Jackson. Ou seja, Michael Jackson é o valor para a chave nome, né? O name aqui no caso. Então, aqui a gente tem um trechinho de um arquivo JSON. Ó. Eu tenho a chave tracks, que dentro da chave tracks eu tenho uma outra chave álbum, que dentro dessa outra chave álbum tem album type, artist e assim por diante. E aqui tem os valores, né? Por exemplo, ó, aqui tem a URL, que é o valor dessa chave Spotify, que esse conjunto todo aqui é o valor dessa chave external URLs. Então, assim, são arquivos simples de entender. A gente pode alterar aqui manualmente, né? Por exemplo, se eu quiser aqui, depois dessa Spotify Artists aqui, eu coloco uma vírgula, dou um Enter e coloco uma outra chave, dois pontos, um outro valor, eu posso fazer isso normalmente. Tá, então, como que a gente importa esses arquivos com o Pandas? O Pandas tem uma função read.json e o funcionamento é bem similar às anteriores. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui tracks pandas pd.read.json e o endereço do meu arquivo JSON que eu quero ler. Tá, bora executar. Olha só, se vocês observarem aqui, a saída ficou um pouco desajeitada, né? Isso aconteceu porque esse arquivo JSON aqui, ele é um arquivo aninhado. Ou seja, ele possui vários níveis de pares chave-valor, que é o que eu estava mostrando aqui para vocês. Né? Tracks, album, album type, artist, e assim vai. Ou seja, você vai entrando numa lista de chaves e valores, consequentemente, você vai aninhando os seus dados. Então, se a gente fizer a leitura dessa forma, ela vai ficar esquisita aqui e a gente não vai ser muito útil para a gente, né? Então, assim, o que que acontece? O primeiro nível é a chave tracks, ou seja, cada linha do data frame retornado é um valor para track. Só que nesse caso, a gente não pode transformar o arquivo JSON aninhado diretamente em um data frame, porque essa função read.json só faz a leitura das strings mais simples. Para esse nosso exemplo aqui, se a gente quiser ter um data frame organizado, a gente precisa de dividir esse arquivo. Então, existe uma função que se chama JSON Normalize, e ela é utilizada para ler essa string aninhada e devolver um data frame. Então, para isso, a gente tem que importar a biblioteca do JSON. Tá aí o primeiro passo. A gente vai ler essa string com a função JSON Loads, dessa biblioteca JSON que a gente acabou de importar. Então, aqui a gente pega, abre o arquivo, né? Utilizando essa função JSON Loads. Beleza, lemos. Tá, agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa de passar o objeto JSON, que está aqui dentro dessa variável data, para essa função JSON Normalize, que vai retornar esse data frame com os dados necessários, né, que a gente precisa ali organizado.
E nesse caso, eu preciso de informar qual é o primeiro nível da chave que eu quero converter. Nesse caso aqui, é tracks. Então, o que que eu vou fazer? Ó, nesse data frame tracks underline df, o que que eu vou fazer? Pandas.json normalize data tracks. Agora executar. Ah, olha só, agora já está bem melhor, né? A gente consegue ver as informações de modo muito mais legível, né? E assim, mas se você observar, a coluna dos artistas também é composta por mais um nível do arquivo JSON. Então, se eu quiser visualizar melhor essa coluna, a gente precisa de repetir esse processo de cima, construir um novo data frame. No entanto, eu tenho que informar qual linha que você quer recuperar. Então, por exemplo, ó, artist.df, pd, JSON normalize, data, tracks, a linha 0 e a chave artists. Ou seja, o que eu falei qual linha que você quer informar, né? Então, se eu quero a linha 1, a primeira linha, vou colocar o índice dela que é 0. Se eu quero a linha 2, 1, e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, para essa primeira linha aqui, explodindo essa primeira linha de artista aqui, eu tenho essas informações aqui, né? Que eu tenho o link, um ID, o nome, o tipo e etc. Bom, gente, o JSON é um pouquinho mais complicado, né? Se você trabalhar com esses JSON aninhado, mas o Python, ele sempre, o Pandas, né? Ele sempre vai ter soluções simples e bem rápidas para poder solucionar. E, assim, outros formatos. Além desses formatos, é possível carregar dados, por exemplo, de XML e de banco de dados. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de importar dados de MySQL. Então, o que que a gente precisa para poder importar dados do MySQL? Primeiro, a gente tem que ter um driver para o MySQL. Você vai dar um import, por exemplo, MySQL Connector. Feito a importação do driver, a gente precisa de manter, a gente precisa de ter uma conexão. Você vai colocar MySQL Connector Connect. Você vai passar o seu usuário do seu banco, a senha do seu banco, o endereço do servidor e qual base de dados que você quer importar para o Python. Então, você cria um cursor, faz uma consulta, executa essa consulta e exibe o resultado dessa consulta. Depois você fecha o cursor e fecha a conexão. Então, aqui está, por exemplo, eu já deixei essa consulta executada aqui para vocês. E está aqui, eu fiz uma consulta aqui para selecionar os 10 órgãos, os 10 primeiros órgãos da minha tabela órgão. E daí está aqui, né? Depois disso, basta a gente jogar para um data frame ou trabalhar da forma que for. Mas, enfim, até aqui a gente apresentou como que a gente importa os dados dos diversos formatos para o Pandas. Se você tiver algum interesse maior nessa parte, você pode olhar na documentação do Pandas, que tem outras informações sobre leitura de dados, né, que é o I/O Tools. E agora, o nosso próximo notebook vai ser como que a gente faz a limpeza desses dados que a gente acabou de importar para o Pandas.